Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro. Cá estamos nós de volta, hoje especificamente para ver a Lei do Processo Administrativo Federal, Lei 9784 de 99. Já estou te escutando daqui, estou dizendo, professora, pelo amor de Deus, essa lei é muito chata, essa lei é muito complexa. Gostosa, né? Não, gostoso é ir para praia tomar cerveja, mas você precisa estudar a lei para poder, depois que for servidor, poder ir para praia sempre que você quiser tomar sua cervejinha. Se não gosta de cerveja, serve água de coco, serve refrigerante ou qualquer outra coisa. Mas vamos tentar esquematizar essa lei para ver se ela fica o mais simples possível para você poder entender e matar todas as questões da tua prova, beleza? Então, vem comigo no material. Vindo para cá, mais uma vez em Direito Administrativo, aqui estão os contatos, quer tirar dúvida, desabafar qualquer coisa, facebook.com/prof.anaclaudiacampos e o Instagram é @ana.claudia.campos, que é nosso meio de contato. Depois desses meios de contato, a gente tem aqui o assunto de hoje, que é a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo. Antes até de começar, eu quero falar uma coisa para vocês. Ao longo do curso, a gente já vem falando várias coisas sobre processo administrativo, sabia? Tu lembra que a gente já falou de competência, de delegação, de avocação, falou de anulação, de revogação, de convalidação. Todos esses tópicos que a gente, por exemplo, estuda em atos administrativos, em poderes administrativos, eles constam aqui da Lei do Processo Administrativo Federal. Então, você vai perceber, quando você for ler a lei em casa toda, é uma dica que eu dou, tá? Leia a lei inteira. Logicamente, se seu edital não pedir a lei inteira, aí você só lê o que vai cair na sua prova. Mas, por enquanto, vá além da lei inteira. Aí você vai perceber que vários pontos dessa lei você já estudou quando estudou, por exemplo, atos administrativos, quando estava estudando revogação, anulação e convalidação. Quando, por exemplo, você estudou poderes, quando você viu delegação e avocação. Então, essa lei, vários pontos são um repeteco daquilo que a gente já vem estudando. Só que vamos aprofundar e ir para vários pontos da lei, não é isso? Principalmente aqueles que a gente não tinha visto ao longo de um curso completo, para poder a gente passando parte por parte, desenhando e esquematizando, para tu acertar todas as questões de prova. Então, volta comigo de novo para o material. Voltando para cá, a gente vai iniciar a lei sabendo onde é que esse processo administrativo ele vai ser utilizado. Aí eu já vou começar fazendo um desenho, que é um desenho que a gente faz logo no início de todo o curso de Direito Administrativo, que é mais ou menos o seguinte, vamos começar a desenhar. Deixa eu pegar e iniciar um tópico aqui. Cadê minhas canetinhas? Então, a gente está iniciando aqui agora a parte do... A professora está analfabeta, já errou a primeira palavra. Do processo administrativo federal. E especificamente estudando a Lei 9784 de 99. Então, Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784 de 99. Aí vamos iniciar com um tópico que a gente já vem estudando também ao longo do curso, que é a parte da separação dos poderes. Vê só, a gente já sabe, por exemplo, o seguinte, existe o poder legislativo, existe o poder executivo e existe o poder judiciário. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Então, a gente já falou dessa separação dos poderes. A gente já sabe o seguinte, que cada um desses poderes tem a sua função típica. Lembra que típica é função principal. Então, quando eu falo em função típica, eu estou falando no desempenho da função principal. Só que todos os poderes também vão ter a sua função atípica. Vão ter também a sua função atípica. Vamos pensar no seguinte, a função típica do poder legislativo é a criação de leis. A função típica do poder judiciário é julgar, realizar
julgamentos. A função típica do Poder Executivo é administrar. Então, isso aqui a gente já vem falando ao longo do curso inteiro. Então, a função típica do Legislativo, criação da lei. Função típica do Executivo, administrar. E função típica do Judiciário é julgar. Então, percebe o seguinte, ó. Pode ser que exista processo em todas essas áreas daqui, ó. Só que no Poder Legislativo, o processo que é típico é o processo legislativo, que é o processo de criação das leis. No Poder Judiciário, o processo típico é o processo judicial, onde eu quero realizar julgamentos. E no Poder Executivo, o processo típico é o processo administrativo. Então, veja que existem 3 processos diferentes. Então, é claro que quando eu falar em processo administrativo, de maneira inicial, você vai pensar logo no Poder Executivo, porque processo administrativo ele é típico do Poder Executivo. Mas aí, cuidado, é só o Poder Executivo que pode desempenhar processos administrativos, por exemplo, lá de forma típica no Poder Legislativo. Quando um servidor do Poder Legislativo ele recebe uma punição, estão se abrindo um processo administrativo contra ele, sim ou não? Sim. Então perceba que aqui, às vezes no Poder Legislativo também se age como administrador. Quando um juiz vai aplicar também uma punição a seus subordinados, esse subordinado não vai ter o direito de defesa? Vai, professora. E vai ter direito de se defender, porque vai ser aberto contra ele um processo administrativo, uma sindicância. Então, perceba o seguinte, aonde eu quero chegar. Quando eu falar em processo administrativo, tudo bem que esse processo administrativo ele é típico do Poder Executivo, mas o processo administrativo ele existe nos 3 poderes, porque o Poder Legislativo, além de fazer processos legislativos, também faz processos administrativos. O Poder Judiciário, além também de realizar processos judiciais, ele também faz processos administrativos. Então, com isso, tu consegue perceber o seguinte, ó, aonde é que existe processo administrativo? Nos 3 poderes. No Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Só que o processo administrativo ele é típico do Poder Executivo e aparece de maneira atípica no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. É isso que está falando esse slide daqui, ó, que o processo administrativo vai ser utilizado pela administração direta e indireta. Quando eu falo em administração direta e a administração indireta, eu estou falando no Poder Executivo, porque é o Poder Executivo que tem a administração direta e a administração indireta. Quando eu falo em Poder Executivo, ele vai se desmembrando em administração direta e indireta. Mas perceba que esse processo administrativo também vai existir no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Quando? Quando eles estiverem desempenhando a função administrativa. Então, em outras palavras, quer dizer que o processo administrativo ele é típico do Poder Executivo, mas também apresenta-se no Legislativo e no Judiciário de maneira atípica. Até aí, tranquilo? Deixa eu só botar aqui na outra página, porque vai que você quer dar um print e copiar essa parte daqui. Aí, só para poder você visualizar, deixa eu falar o seguinte com vocês. Quando eu falo em processo administrativo, às vezes o aluno fica para mim, professora, mas o que é esse processo administrativo? Veja, pode ser tanto um processo em relação a servidores, onde você estuda mais essa parte da lei, não é isso no caso do servidor federal, na Lei 8.112, onde tu estuda que existe uma sindicância, que existe o PAD, que é o processo administrativo disciplinar, onde ele está buscando aplicar uma punição àquele servidor que cometeu alguma irregularidade. Então, esse processo administrativo pode ser um processo da administração em relação aos seus servidores. Mas o processo administrativo também pode vir a ser um processo que venha a atingir particulares.
Por exemplo, esse concurso que você vai fazer é um procedimento administrativo, ou seja, é uma sequência de atos que vai visar futuras nomeações. Então, o concurso é um procedimento administrativo. Uma licitação é um procedimento administrativo. Quando, por exemplo, tem um bar que está tocando uma música muito alta ao lado da tua casa e tu não consegue dormir, você pode fazer uma denúncia e pode ser que venha a ser aberto um processo administrativo para poder interditar aquele bar. Então, perceba que tanto pode atingir servidores como pode atingir particulares. Até aí tranquilo? Então volta para o material comigo. Voltando para cá, essa parte você já deu print, a gente volta para cá. Já sabe onde esse processo administrativo ele é utilizado e agora a gente tem que saber como é que esse processo administrativo ele se inicia. Lá na lei de improbidade, na lei 9784, no artigo 2º, inciso 12, diz assim, ó, que esse processo administrativo ele tem a impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Em outras palavras, eu estou te dizendo que esse processo administrativo pode se iniciar de ofício. Quando eu falo de ofício é porque é por um ato da própria administração ou pode ser iniciado a pedido. A pedido de quem? A pedido de algum interessado. Aí deixa eu fazer um paralelo com vocês em relação a esse ponto daqui, ó. Vê só. Se você está estudando processo civil, processo penal, processo mesmo, processo judicial, você aprende que a justiça, nesse caso, ela é inerte. Como assim é inerte? Um juiz, ele só dá início a um processo, ele só dá andamento a um processo se ele for provocado. Ou seja, um juiz não inicia um processo judicial de ofício. Alguém tem que pedir para ele começar aquele processo. Se ninguém não pedir nada ao juiz, o que o juiz faz? Nada. Estão percebendo? Se ninguém pede nada, o juiz não faz nada, porque ele não vai agir de ofício, ele só age mediante provocação. Tanto que se você estuda essa parte de processo, você vê que a jurisdição ela é inerte, ou seja, o que é ficar inerte? Ficar aqui, ó, paradinha, esperando a provocação de um interessado para ela começar a agir. Só que o processo administrativo ele é diferente. Ele tanto pode ser iniciado a pedido do próprio interessado, como pode ser iniciado pela própria administração. Vê dois exemplos. Do lado da minha casa tem um barzinho, está fazendo muito barulho. Eu posso ir lá na administração pública e iniciar um processo administrativo contra aquele bar, fazendo, por exemplo, uma denúncia, e com essa denúncia ser iniciado um processo administrativo. O início é a pedido de um interessado. Mas, por exemplo, um concurso público. O concurso público ele vai sair por um ato da própria administração. A administração inicia o concurso de ofício. Então, ele pode tanto agir de ofício nesse início, como pode o processo se iniciar a pedido do interessado. Lembrando que esse pedido de regra deve ser escrito. Só de forma excepcional é que o pedido pode vir a ser verbal. Volta comigo no material? Voltando para cá, a gente vai ver o seguinte, ó, que o início desse processo administrativo, ele pode agir de ofício. Então, aqui, quando a administração inicia um processo de ofício, a gente diz que aqui vai ter uma impulsão, engoli o L, vai ter uma impulsão oficial. Impulsão oficial. Por quê? Porque a própria administração pode impulsionar aquele processo administrativo de ofício. Ou pode existir uma impulsão a pedido do interessado. Lembrando que a lei do processo administrativo, ela diz o seguinte, ó, que esse requerimento inicial do interessado, ele deve ser escrito. Então, esse interessado, como regra, vai ter que fazer um pedido escrito para ser iniciado um processo administrativo. Só que diz a lei, ó, salvo casos em que for admitida a solicitação oral. Não vai perguntar na sua prova que casos são esses não, tá? Porque eles não constam na lei do processo administrativo. Mas saiba que tem uma regra, que é o pedido ser escrito, mas tem uma
exceção, onde esse pedido ele pode ser feito de maneira oral. Então, tanto pode ser escrito, que é a regra, como pode vir a ser oral, que é a exceção. Então, a gente já sabe aonde é que o processo administrativo existe, que é aqui, ó, nos 3 poderes. No executivo ele é típico, no legislativo e no judiciário ele é atípico. Já sabe como é que se inicia um processo administrativo, só que ainda a gente tem que ver alguns princípios em relação a esse processo administrativo. Vou logo falar uma coisa para vocês, que é o seguinte, ó. Quando você pega a lei do processo administrativo, pode pegar aí para vocês, vai chegar lá no início da lei e vai ser feita uma descrição de princípios expressos que devem ser observados nesse processo administrativo. Lembra que princípio expresso é aquele princípio que está escrito. Então, alguns princípios foram escritos pela própria lei. A lei expressamente diz alguns princípios. Só que quando você anda um pouco mais na lei, você vai ver que lá no artigo 2º vão dar alguns conceitos de como a administração deve agir. Só que aí o que eu fiz para facilitar? Eu já peguei o princípio e peguei o modo de agir da administração para correlacionar os dois, para poder facilitar o seu entendimento. E você vai ver que vários desses princípios daqui vai ser muito fácil para você, porque a gente já estudou princípios. A gente já falou de princípios ao longo de um curso inteiro. Então, como a gente já falou de tudo isso, fica muito mais fácil, por exemplo, de você saber o que é o princípio da legalidade. Hoje eu não preciso perder o tempo inteiro falando disso, porque isso a gente viu lá no início do nosso curso. Beleza? Então, volta comigo. Voltando para cá, vamos dar uma olhada nos princípios. Lembrando que esses princípios aqui que a gente está vendo são princípios chamados de expressos. Por que são princípios expressos? Porque são princípios que estão escritos na Lei do Processo Administrativo Federal. Estão escritos na Lei 9784 de 99. Perceba o seguinte, ó. Primeiro princípio, princípio da legalidade. Perceba que esse princípio da legalidade, a gente já estudou esse princípio quando a gente estudou o artigo 37 da Constituição Federal. É um dos princípios expressos na Constituição Federal. Tu lembra que princípio da legalidade, a gente tem que entender esse princípio da legalidade em sentido amplo, de forma a abarcar todas as normas e todos os princípios. Então, o princípio da legalidade é o dever do administrador de respeitar todas as normas e todos os princípios. Aí, quando tu chega no artigo 2º, inciso 1º da Lei do Processo Administrativo, diz que o administrador vai ter que atuar conforme a lei, conforme o direito. Aí, perceba que esse modo de atuação do administrador aqui, ó, ele tem tudo a ver com respeito ao princípio da legalidade. Então, percebendo o que a gente vai fazer? Tem um princípio e a gente vai aproveitar alguma passagem da lei para poder correlacionar com esse princípio. Só que princípio da legalidade não precisa falar muito, porque lá no começo do nosso curso a gente já falou tudo o que era necessário sobre esse princípio da legalidade. Próximo princípio é o princípio da finalidade. Aí a gente pega agora ó, o artigo 2º, inciso 2º da Lei do Processo Administrativo, que diz assim, ó, que a finalidade é gerar atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de competências, salvo as autorizadas em lei. Essa parte final daqui eu já vou te dizer o seguinte, ó, essa parte final eu vou falar melhor quando a gente estiver tratando na aula de hoje de competência, tá certo? Mais para frente eu volto para cá. Eu só quero por enquanto me concentrar aqui, ó. Atendimento de fins de interesse geral. Atendimento de fins de interesse geral é atendimento do bem-estar o quê? Coletivo. Tanto é que você vai dizer o seguinte, ó, esse artigo 2º, ele tem tudo a ver com essa finalidade daqui. Que essa finalidade daqui é alcançar o interesse público, que nada mais é do que o bem-estar coletivo,
E perceba que essa finalidade tem tudo a ver com um princípio lá da Constituição que a gente já estudou lá no início do nosso curso. Que princípio é esse, pessoal? Algum daqueles princípios do LIMP, o que tu me diz? Esse daqui, ó, tem tudo a ver com o princípio da impessoalidade. Sabe por quê? Porque impessoalidade é agir sem privilégios e sem discriminações. Então, impessoalidade é tentar atingir o bem-estar coletivo. Então, se a finalidade do administrador é alcançar o bem-estar coletivo, quando esse administrador ele age de maneira impessoal, ele não está pensando no particular, ele não está pensando nele, ele está pensando na coletividade. Estão percebendo que é um repeteco daquilo que a gente já estudou. Tranquilo essa parte? Outra parte que a gente já estudou. Princípio da motivação. Sabe quando foi que a gente estudou motivação? Quando a gente estava estudando esse assunto daqui, ó. O assunto de atos administrativos. E a gente já sabe que motivação faz parte do requisito chamado de requisito da forma. Lembra que tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Essa motivação é um requisito que pertence ao requisito forma. Vamos ler o que o artigo 2º, inciso 7º, diz sobre a motivação? Diz que a administração deve indicar os pressupostos de fato e de direito que determinaram aquela decisão. Tu lembra que eu falei o seguinte em atos administrativos? Que motivação é o dever de fundamentar, é o dever de explicar. Então perceba, se eu tenho que indicar o fato, o que é indicar o fato? É contar a história. Se eu tenho que indicar o direito, o que é indicar o direito? É indicar a norma na qual se baseou aquela minha decisão. Então está dizendo que na decisão eu tenho que contar a história e tenho que me basear em uma norma. Então a motivação é o dever de fundamentar, é o dever de explicar. E a gente já sabe o seguinte, ó. Quando a gente estudou atos administrativos, a gente sabe que essa motivação ela é uma regra, mas é uma regra que não é absoluta. Tanto é que a gente já falou dos cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração. Então perceba que a gente já falou de 3 princípios aqui, ó. Princípio da legalidade, princípio da finalidade, que a gente até encaixou aqui, ó, o princípio da impessoalidade, princípio da motivação, mas tem mais um monte de princípio. Vamos andando? Tem, por exemplo, aqui um princípio que também a gente veio falando ao longo do curso inteiro, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Vou logo dizer uma coisa para vocês. Em alguns livros eles ficam, não é isso, gastando um tempo falando o que é razoabilidade e o que é proporcionalidade. Mas eu vou logo te dizer o seguinte, para fins de prova de concurso e até para o Supremo, eles usam como se fosse sinônimo, tá certo? Então, aparecendo razoabilidade ou proporcionalidade na sua prova, você vai pensar nesse artigo 2º, inciso 6º. O que é essa razoabilidade? O que é a proporcionalidade? É uma adequação entre meios e fins, vedada a imposição de uma obrigação, restrição e sanção em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público. Então perceba o seguinte, ó, quando eu falo em proporcionalidade, quando eu falo em razoabilidade, eu estou falando que a atuação deve ser dentro de certos limites, ou seja, sem excessos. Então eu devo atuar, eu administrador, dentro de limites. Eu não posso extrapolar aquilo que é necessário para a prática daquele ato. Perceba que esse artigo 2º, inciso 6º, ele tem tudo a ver com o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade, uma atuação sem excessos, dentro de certos limites. Beleza? Esse daqui, ó, eu nem coloquei uma correlação, porque a gente também já estudou esse princípio, que é o princípio da eficiência, quando a gente estava estudando lá a nossa Constituição Federal. E a gente já sabe que a noção de eficiência é a seguinte noção, é a noção de produtividade mais
economicidade. Produtividade mais economicidade. Então, o administrador ele deve produzir mais, gastando o menos. Isso é uma atuação eficiente. Só que não precisa a gente perder tempo também, porque a gente já estudou isso lá na Constituição Federal. Princípio da moralidade. Perceba que princípio da moralidade também estudamos lá na Constituição Federal. São princípios expressos, aqueles princípios do LIMP. Mas olha o que diz o artigo 2º, inciso 4. Diz que a administração deve atuar segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Tu lembra que a gente até colocou essas palavras-chave quando falou da moralidade? Então, esse artigo 2º, inciso 4º, ele tem tudo a ver com o princípio da moralidade. É uma atuação ética, é uma atuação proba, é uma atuação feita de boa-fé. Então, perceba que a gente está matando princípios. Ó, vou voltar uma página. Já foi legalidade, finalidade, motivação. Agora a gente falou de proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e moralidade. Acabou, professora? Ainda não. O povo gosta de princípio, né? Gosta muito. Aí tem também aqui, ó, um princípio que apesar de você não ter visto aqui comigo em direito administrativo, você estudou isso aqui em direito constitucional. Porque quando tu estava estudando com o professor de constitucional, lá o artigo 5º, aquele artigo que não acaba nunca, sabe aquele? Pronto, que tem 78 incisos, se eu não me engano. Você estudou que existe o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório. Então, ampla defesa e contraditório se baseia basicamente na noção do direito de se defender. É o direito de se defender. Aí olha o que diz o artigo 2º, inciso 10. É a garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos no processo de que possa resultar a sanção e nas situações de litígio. Ou seja, eu tenho direito a ser comunicada, a apresentar alegações finais, a produzir provas, a interpor recursos. Resumindo tudo isso, eu tenho o direito de apresentar a minha defesa. Perceba que esse artigo 2º, inciso 10, tem tudo a ver com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Tranquilo até aí? E olha esse último princípio daqui, ó. Princípio da segurança jurídica. Esse, de fato, é a primeira vez que a gente vai falar nele aqui ao longo do curso. Olha o que ele está falando aqui nesse artigo 2º, inciso 13. Diz que eu vou fazer a interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta ao fim público a que se dirige. Nessa primeira parte daqui, ó, eu posso até botar dizendo que é um princípio, chamar de princípio do interesse público. Então, eu vou buscar o interesse público. Só que o que importa para a gente aqui é essa parte daqui, ó. Vedada a aplicação retroativa de uma nova interpretação. Se é vedada a aplicação retroativa de uma nova interpretação, isso é feito para garantir a segurança jurídica. Professora, os outros até que eu entendi melhor, os outros princípios, contraditória, ampla defesa, beleza. Mas esse da segurança jurídica não está tão clara para mim. Deixa eu te dar um exemplo bem simples, bem simples. Imagina que no município que você mora, a prefeitura está dando, sei lá, 20% de desconto para quem paga o IPTU em dia. Ó que maravilha. Vou fazer conta com 1.000, tá? Eu só sei conta com 1.000. É R$1.000 o IPTU. Mas se você pagar em dia, você só vai pagar 800, porque você tem 20% de desconto. Então, tu economizou R$200. Eu estou te perguntando o seguinte. A prefeitura, digamos que ela fez isso em um ano, fez isso no outro ano e assim por diante. Pode chegar uma época que a prefeitura decida não mais oferecer esse desconto, sim ou não? Pode, o imposto é dela e infelizmente pode ser que ela dê uma nova interpretação a esse tipo de cobrança desse IPTU. Então, digamos que ela diz, daqui para frente eu não dou mais o desconto no IPTU. Tá, você já sabe então que daqui para frente vai ter que pagar o valor integral. Mas aí eu te pergunto, essa nova interpretação que a administração fez produz efeitos para frente ou produz efeitos para trás?
para frente. Estão percebendo o seguinte, que se essa nova interpretação produzisse efeitos para trás, você que vinha economizando o seu dinheiro, agora ia ter que fazer o quê? Completar. Estão percebendo? Pagar aquilo que faltou. Isso seria justo com você? Não. Que você ia viver morrendo de medo. Morrendo de medo da administração mudar de opinião e você agora ter que completar todo aquele valor. É por isso que quando a administração produz uma nova interpretação, ela só produz efeitos dali para frente. Lembram da aula de Atos? Se é dali para frente o efeito é ex tunc ou efeito ex nunc, pessoal? Ex nunc, lembra? Não volta, não retroage. O efeito é só dali para frente. Olha de novo aqui comigo no material, vem para cá. Então veja que é vedada, deixa eu destacar aqui contra a cor, vedada é proibida a aplicação retroativa de nova interpretação. Se é vedada a aplicação retroativa de uma nova interpretação, é porque essa nova interpretação, o efeito dela não volta, não retroage. Ou seja, o efeito é ex nunc. E para que o efeito dessa nova interpretação é ex nunc? Para garantir a sua segurança jurídica. Até aqui, pessoal, tranquilo? Então a gente já viu aonde que o processo administrativo ele vai ser aplicado, como ele se inicia e quais são os princípios. Professor, acabou? Não, mas acabou o tempo. Vai comer teu biscoito treloso que daqui a pouco a gente volta.